Se você me perguntasse assim, Rô, nas tuas consultas, quais os sintomas que mais você lida todos os dias? Que as pessoas mais se queixam ultimamente, nos últimos tempos. Aí eu vou te falar que é cansaço, indisposição, desânimo, falha da memória. Aí muita gente vem para mim já com uma resposta pronta, né? E aí me fala, a minha memória não é tão boa, mas é porque eu tive Covid. Aí, desde então, a minha memória está péssima. Será que é isso? Até pode ser. Eu não vou dizer que não é, tá? Mas a gente pode afirmar que é só isso? De jeito nenhum. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de coisas muito, muito, muito importantes. Vou te fazer uma pergunta. Qual o valor que está a tua vitamina B12 e também que valor está a tua ferritina no dia de hoje? Aí você vai me dizer, tá, mas a B12 por quê? A B12, ela tem uma função para nossa saúde cerebral muito grande. Eu costumo brincar que a B12 é como se ela fosse a roupinha do nosso neurônio. E se a tua vitamina B12 está muito baixa, é como se os teus neurônios estivessem sem essa roupinha. Ou seja, é como se eles estivessem pelados. E se o neurônio já está pelado, ele não consegue conversar com outro neurônio. É como se ele ficasse com vergonha, sabe? E se os neurônios não conversam entre si, a gente não tem memória. Porque a gente só tem memória, vamos dizer assim, porque um neurônio se comunica com o outro. E se eles não se comunicam, não existe memória, lembrança, raciocínio, aquela concentração. Então, sem B12, acabou a memória e a saúde cerebral. A gente vai estar falando aqui de uma pessoa, por exemplo, eu atendi um paciente que estava com a B12 em 259, gente. Isso é um valor muito baixo. Para vocês terem uma noção, o valor ideal da vitamina B12 é ali por 700, 900. Tem pessoas que até se sentem muito bem, eu gosto de deixar até em 1000. Então não tem como a gente comparar uma pessoa que está com a vitamina B12 de 259 com uma que está com a B12 em 900. São pessoas totalmente diferentes, são memórias diferentes, são desempenhos diferentes. Imagina se essa pessoa que é uma pessoa, por exemplo, que está estudando para um concurso. Aí ela está com a B12 ali de 259. Aí eu vou comparar ela com uma segunda pessoa que também está estudando para concurso, mas que tem uma B12 de 900. É óbvio que a pessoa que tem B12 de 900 vai ter um desempenho muito melhor, muito superior. E essa pessoa que tem B12 de 259, ela vai ter que se esforçar muito mais. Então a B12, quando a gente fala de saúde cerebral, memória, raciocínio, concentração, firmar o pensamento, se concentrar, firmar o conhecimento, a B12, gente, ela é extremamente importante. Mas não é só para isso, não. A B12 também, além de ajudar na questão ali dos neurônios, ela também ajuda na questão dos nervos. Por isso que quando uma pessoa está com a B12 muito baixa, ela tem dor nas pernas, cansaço, peso, formigamento, aquela dormência, sabe? E a segunda coisa que eu vou falar para ti, não faz parte só da memória, da concentração, do ânimo, da disposição. Eu quero saber os valores da ferritina. Sabe por quê? Bom, eu olhando o exame de ferritina no paciente, ela me dá a seguinte informação. Como que estão os estoques de ferro? A gente sabe, né, que isso é um senso comum, que ferro é um mineral extremamente importante para o nosso corpo, porque ele faz parte da formação aí das hemoglobinas, que é aquele sistema que o nosso corpo precisa para oxigenar os tecidos, todos os tecidos. Sem estoque de ferro, essa oxigenação pelos nossos tecidos acaba ficando ruim. E quando eu falo de tecido, eu falo de tecido cerebral também. Então é muito comum que a pessoa que tem ferritina baixa, ela também não tem boa concentração, não tem boa memória, não tem boa cognição, não consegue mais conectar as ideias, sabe?
ela vai ter um cansaço mental muito mais rápido que uma pessoa que tem bons estoques de ferro. Eu já atendi pacientes que tinham a ferritina 2, gente, isso é muito baixa. E quando a gente fala de bons estoques de ferro, a gente está falando de uma ferritina de no mínimo 70, mas eu gosto ali de 100 a 150. Eu vejo só essa pessoa, por exemplo, eu atendi uma que estava com a ferritina de 28. Gente, é muito baixo. Então coloca 2 pessoas na tua frente. Uma que está com a B12 e a ferritina extremamente baixas. E outra que está com uma B12 e com uma ferritina alta, num valor ótimo. Essas 2 pessoas, para você entender, trabalham na mesma empresa. Quem vai ter desempenho melhor? Claro, que tem B12 e ferritina mais altas. Ou então 2 pessoas que têm B12 e ferritina baixa estão estudando para o concurso. Quem vai ter desempenho melhor? Claro que quem tem a B12 e a ferritina mais alta. Por exemplo, compara 2 pessoas que querem engravidar ou que estão grávidas. A que tem B12 e ferritina mais alta vai ter uma gestação muito mais saudável e tranquila. Entende como a nutrição importa quando a gente está falando da nossa própria vida? Por isso que às vezes a gente não pode se comparar com outra pessoa. Por exemplo, se você está com a B12, a ferritina baixa, você não vai ter o mesmo desempenho, seja no que você fizer, seja se você for uma dona de casa, um diarista, se você só está estudando, não pode se comparar com o teu colega se ele está com a ferritina e a B12 alta. Porque às vezes a gente fala, né, nossa, parece que aquela pessoa se esforça tanto, e nada flui para ela não consegue conquistar nada, não consegue ter um bom desempenho no colégio, não consegue passar naquele concurso que ela quer, nos empregos ela não vai bem. Não é culpa da pessoa às vezes, é culpa que falta nutriente. Gente, não é falta de esforço, não é falta de oportunidade, é falta de nutriente. A maioria das vezes é uma questão nutricional. Então, a minha dica para hoje, para ti, é para ti olhar para os teus estoques de B12 e ferritina. E eu acabei não comentando ainda, mas eu atendi essa paciente que estava com a ferritina baixa, B12 baixa, e ela estava com a D super baixa, abaixo de 20. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a última vez que você fez esses exames? Gente, eu fiz mês passado. Eu paguei menos de R$100 esses 3 exames. Eu dosei a B12, a ferritina e a vitamina D. Agora me conta, você se identifica nesse sentido? Já me responde, me diz, ai, eu me sinto muito desanimado, muito entristecida, muito cansada, minha memória não funciona. E às vezes até já me receitaram ansiolítico, algum remédio, e eu acabei tomando. Mas eu sinto que ainda não resolveu o problema. Eu ainda não me sinto bem. E aí você vai ver os exames dessa pessoa e estão extremamente baixos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você sente que o teu médico nunca parou para te explicar, aqui eu te explico. Então, começa a me acompanhar, porque eu posso te ajudar. Eu sou Rosana Lar, sou farmacêutica há mais de 26 anos, sou terapeuta ortomolecular, sou doutora em fitoterapia, especialista em suplementação, e aqui é o teu canal onde eu te explico o que nenhum médico em uma consulta de 10 minutos consegue te explicar. Um beijo da Rô, até a próxima dica.